Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 100 mil dólares. Bitcoin que consegue se segurar acima dos 90 e de novo está lutando pelo 100k. A grande dúvida é, temos força para retomar a tendência de alta a partir daqui? Além disso, hoje eu também quero falar sobre o ETH, que teve um dump muito forte ontem, mas que parece ter formado um dos fundos mais importantes da história. Vamos discutir sobre os dois ativos hoje e falar também um pouco sobre S&P 500 e Nasdaq em mais um dia de leve correção. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje o vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre S&P, Nasdaq, depois o Bitcoin, depois o ETH. A primeira coisa que a gente precisa falar é S&P 500, né? Pô, o S&P 500, ele corrigiu na madrugada de novo, tá bom? A gente tá vendo, realmente, os mercados, quando eles estão fechados, eles muito voláteis, né, cara? Isso não é normal. Isso realmente mostra uma aversão ao risco grande do mercado. Então, ontem de madrugada, a gente teve um dump ali 2 horas da manhã. Mas a gente está tentando se recuperar, então nesse momento a gente vê um S&P 500 caindo 0,34, uma Nasdaq meio no 0 a 0. Isso ajudou o Bitcoin, que chegou a testar até novamente ali abaixo dos 98, a testar próximo desses 100 mil dólares novamente, tá bom? Então eu acho importante, cara, da gente entender que nesse momento, cara, quando a gente compara os dois ativos aqui, a gente tá vendo certa correlação nos movimentos de alta e de baixa, apesar de que vocês sabem, o Bitcoin é muito mais volátil, tanto para cima quanto para baixo, né? E é bom que isso seja assim, porque ao a gente voltar para uma tendência clara de alta no S&P 500, na Nasdaq, a tendência é que o Bitcoin suba mais. Tudo bem? Então, sinceramente, quer dizer, eu vejo o S&P 500 e Nasdaq numa situação confortável. A gente está brigando na máxima histórica nesse momento aqui, bem próximo. É claro que é arriscado a gente querer comprar aqui para o longo prazo, mas a tendência é de alta, a maior probabilidade é que eventualmente a gente rompa para cima, em especial porque a gente teve muito FUD, muita notícia que tentou fazer esses mercados caírem e que pelo menos até agora não conseguiram, né? Então a gente teve toda aquela questão da inteligência artificial chinesa, DeepSeek, a gente também teve agora essa guerra tarifária ali do Trump com o Canadá, com o México. Então a gente teve muitos motivos para o mercado cair e ele não consegue cair, né? A maior prova é que a gente ainda está aqui brigando na máxima histórica, né? Nasdaq a 3%, o S&P a quase 2%. Então realmente, caras, eu sinceramente não vejo motivos para pânico. Eu acho que a única coisa que a gente tá vendo aqui é um mercado que tá fazendo de tudo para cair, mas não tem força para tal. Isso é bom, porque o próprio Bitcoin também, de novo, tentou romper a zona de suporte que a gente tem nessa nossa consolidação e não conseguiu. Então eu continuo olhando para o semanal do Bitcoin com uma maior probabilidade de alta, tá? Eu acho que a gente continua retestando uma zona onde foi rompido um padrão de continuação da alta depois de muita força na alta. Então, para mim, é extremamente improvável a gente ter formado um topo importante no Bitcoin. A maior probabilidade é, eventualmente, nas próximas semanas, a gente romper essas máximas e ir bem além, tá? Em especial por causa do dump dessa semana, cara. Você lembra? Esse tipo de dump é justamente ele que gera liquidez para a gente ter grandes movimentos, tá bom? A gente não conseguiria ir dos 49 para os 110 se não fosse aquele dump de agosto. A gente não conseguiria sair dos 25 e ir para os 75 se não fosse aquele dump ali que a gente teve em agosto de 23 também. A gente não conseguiria formar o fundo do mercado se não fosse a FTX e a turma falando de 12K. A gente não conseguiria continuar essa tendência de alta tão forte se a gente não tivesse aquela crise dos bancos que fez o Bitcoin sair dos 25 e ir para os 19 em poucos dias. Então, esses movimentos aqui, eles sempre são movimentos que geram liquidez do mercado e que geram combustível para a gente continuar subindo. Então isso é normal, tá bom? Isso é natural. E se já foi forte no Bitcoin, imagina nas altcoins que tiveram um dos movimentos mais fortes da história de queda nelas, pelo menos quando a gente olha rapidamente, né? Então a gente viu a dominância subindo muito. Realmente uma armadilha daquelas, né? Pô, a gente chegou a 64% na dominância, já deu uma acomodada, mas eu acho que a grande questão é que é justamente esse tipo de movimento que gera força, que gera combustível para a gente continuar subindo, tá bom? Então, na minha opinião, a situação é bem confortável quando eu penso no longo prazo do Bitcoin, tudo bem? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é
o sentimento, tá bom? O sentimento continua muito parecido com os últimos dias, a gente continua com muita gente vendendo, o nosso CVD está na mínima histórica, ou seja, nunca tanta gente antes vendeu o Bitcoin a mercado, então isso realmente bizonho, cara. O nosso long short ratio deu uma acomodada, mas sem grandes movimentos de open interest, tá bom? Então a gente não tem aumento nem diminuição do open interest desses últimos movimentos. Então me parece que a gente tá fazendo o que aqui, cara? É uma consolidação, tá bom? É uma grande consolidação, a gente deve ficar algum tempo aqui nessa consolidação, aguardando S&P 500 e Nasdaq formarem novas máximas, tá bom? Que acho que essa semana vai ser, ou temos outra semana importante, em 30 segundos a gente vai ter aqui os primeiros dados de emprego da semana, os JOLTS, né? A gente vai acompanhar ao vivo aqui com vocês. E na sexta-feira tem o payroll, então a gente deve ver certa volatilidade nos mercados aí. Mas, olhando no longo prazo, cara, a situação é muito confortável. No curto prazo, que a situação não é tanto assim, né? No curto prazo, a gente assumiu uma tendência de baixa nesse momento, a gente precisa recuperar esses topos aqui para retomar uma tendência de alta, né, caras? Então, nesse momento eu vejo no curto prazo, a gente sem grandes tomadas de decisão aqui, ou seja, as compras realmente foram na queda, aqui eu não faria absolutamente nada. A única compra que eu vejo aqui é se a gente tiver uma retração de Fibonacci nas altcoins, tudo bem? Então traça esse Fibo, se for abaixo de 98 ali, próximo de 98 de novo, é onde você poderia cogitar compras nas altcoins, se você não comprou a queda, né? Para mim que comprou esta queda aqui, caras, eu não faria absolutamente nada nesse momento. Vou manter caixa para caso a gente tenha quedas mais próximas do fundo, ali sim eu olhar para novas compras, tudo bem? Legal, vamos dar uma olhada como vieram os dados aqui, ó, vieram mais fracos do que o esperado, né? E vamos ver como que o mercado está se comportando aqui. Né? O Bitcoin parece que deu uma subidinha, o S&P também deu uma subidinha, né? Então o que está acontecendo, né, cara? O mercado ele está um pouco preocupado com a inflação, né? Então se os dados de emprego vêm mais fracos do que o esperado, é um sinal que a gente não pressiona tanto a inflação. Então por isso que a gente tá vendo subindo, mas não é nada demais, né? Não são dados tão importantes assim, digamos, né? Então a gente vê tanto o Nasdaq, quanto o S&P, quanto o Bitcoin subindo um pouquinho depois desses dados aí, que sinceramente, para mim, não são muito importantes, tá bom? Não vejo... Eu acho que o importante mesmo vai estar ali na sexta-feira, o payroll, que é realmente o que o mercado mais olha, tudo bem? Legal, continuando aqui, indo para análise de outros indicadores, outros ativos, vamos para o ETH, tá bom? E o ETH eu preciso falar com vocês, porque o ETH, cara, realmente teve um movimento daqueles, né? Foi um movimento muito, muito forte, a gente pegou liquidez lá embaixo de últimos fundos, por pouco não estopou um long que a gente estava no ETH justamente nessa região aqui. E na minha opinião, cara, a gente tem tudo para ter formado um dos fundos mais importantes da história no ETH, tá bom? Afinal, a gente teve o maior volume desde onde, vocês acham? Desde o fundo da Bull Run, do Bear Market ali, cara. Quando a gente estava no fundo da FTX, que a gente teve aquele volumaço ali. Então, desde novembro de 22 que a gente não via um fundo tão significativo no ETH. Tá bom? Então foi um fundo muito, muito forte. Quando a gente pega aqui nos nossos indicadores, vocês podem ver que, cara, foi uma porrada de venda, assim. 1,35 bilhões numa hora. Se eu pego aqui no diário, cara, também foi uma venda significativa. 2 dias seguidos com vendas significativas de mais de 2 bilhões de dólares. Então, cara, é muita venda, tá? É muita venda com queda no Open Interest. O nosso CVD tá também divergente, bullish aqui na mínima histórica. Então, cara, é de se esperar que a gente tenha formado um fundo bem importante, assim, no ETH, quando a gente pensa no longo prazo. Acho improvável a gente ver um ETH perdendo esses fundos ali, indo abaixo dos 2 mil dólares nesse ciclo, tá bom? Mas é claro, do jeito que a gente tá volátil, né, não dá para duvidar, mas enfim... eu acho que foi um fundo bem importante, tá bom? E eu acho que o próprio volume e o tanto de gente que vendeu, o tanto de gente que foi liquidada, já mostra isso, tudo bem? Falando um pouco sobre o Bitcoin aqui, né, que já voltou para uma quedinha, ou seja, os dados econômicos realmente não foram muito importantes. A gente vê pouca ordem, tá bom, caras? Né, um pouquinho ali nos 97, 96. Então, para quem não comprou, seria onde eu olharia para olhar para as altcoins, tá bom? Bitcoin para mim tá muito caro, não olho para compra de Bitcoin nesses patamares, tá bom? Já em relação à resistência, uma pressão no 103, mas muito pouco, e 106, cara. Realmente, eu não sei o que tá acontecendo. O tanto que a gente está com pouca ordem não é normal,
tá bom, caras? Então isso não é natural. Mas a gente vê no spot até ordens um pouco maiores ali, caras, mas também não tem muita coisa, também são poucas ordens assim, pouca pressão compradora e vendedora. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu cair tão rápido, né? Ali na madrugada ali de ontem. Então eu acho que, cara, é um momento de perigo, eu diria. É um momento onde eu não estou de olho para fazer longs, até porque todas as moedas subiram 40% dos fundos e agora caíram e tal. Então eu não vejo longs daqui, tá? O que eu vejo nesse momento é você ficar de olho para investimentos no longo prazo. Eu acho que a ETH está em buy zone de longo prazo, em especial se a gente tiver uma retração desse último movimento aqui. Dos fundos até os topos, seria basicamente abaixo dos 2.600, é buy zone clara de longo prazo, na minha opinião, no ETH. Tudo bem? O Bitcoin, não. O Bitcoin, para mim, não faz sentido comprar ele na máxima histórica. Seria mais ou menos como comprar S&P e Nasdaq aqui, tudo bem? Mas, né, a gente fica de olho, quem sabe, né, um Bitcoin um pouco mais abaixo, a gente vai olhar para compra, mas eu acho que ainda é improvável a gente ver esse Bitcoin em zona de compra no longo prazo. Ele teria aqui nos 86 mil dólares, e com tanto de desespero que a gente teve, com tanto de venda, eu acho improvável que a gente veja o Bitcoin nos 86 aí nas próximas semanas, tudo bem? Mas estamos de olho, temos caixa para caso isso aconteça. Mas eu acho que, resumidamente, caras, eu acho que as compras já foram na madrugada ali. Eu acho que foram compras muito boas, que já estão se pagando. Eu acho que nesse momento agora é momento de cautela, é momento de aguardar o próximo movimento, para aí sim a gente tentar entender aí as principais. Se a gente já formou um fundo importante ou não, tá? Seria importante no curto prazo, na minha visão, a gente romper, fazer esse pivô no 102.500, né? Seria um primeiro sinal de que, opa, realmente tem força, né? E perder os 98 seria um mau sinal. Seria um mau sinal no curto prazo, mas é justamente perdendo esses 98 que daria oportunidade para quem não comprou comprar, tudo bem? Então, muita atenção, é isso aí, para mim, então, Bitcoin e S&P e Nasdaq estão caros, mas ETH está em buy zone, em especial se voltar nos 2.600 dólares. Eu mantenho o meu long no ETH, é justamente nessa região aqui que a gente fez as nossas compras, tudo bem? Eu mantenho o meu long no Bitcoin, que a gente abriu ali nos 92 mil dólares. E vou esperar aí para ver os próximos capítulos aí, mas sinceramente, no longo prazo eu continuo otimista, tá? Só no curto prazo que os indicadores não ditam aqui pra gente grandes movimentos para nenhum dos dois lados. As próprias instituições tiraram as ordens, então realmente eu acho que é um mercado um pouco mais indeciso no curto prazo, mas no longo prazo o caminho continua de alta. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu!